Olá, pessoal. Estou aqui aguardando a Maria Helena. Em alguns minutinhos iniciaremos a live. Olá, Maria já está online aqui. Olá, Maria. Bom dia para nós. Bom dia, Gil. Bom dia a todos aqui dos Estados Unidos e boa tarde para todos no Brasil. Exato. Estamos aguardando aí uns 2 minutinhos até o pessoal começar a chegar e começar a entrar. E Maria, eu estou muito feliz com a nossa live de hoje, porque eu recebi muitas mensagens positivas de muitas pessoas, novos seguidores do canal, querendo saber mais sobre Energy Healing, querendo saber sobre esse assunto, que às vezes a gente imagina que é tão conhecido, né? E que as pessoas sabem exatamente o que é, o que existe, e na verdade não. Eu acho que é um assunto inovador, eu acho que muita gente desconhece o método e vai ser muito legal o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que vai ser inspirador e esclarecedor para muitas pessoas. Também acho, eu estou muito feliz porque é um assunto que é a minha paixão. Eu trabalho com isso há muitos anos, sou apaixonada por isso e os resultados são incríveis porque é milenar essa sabedoria, né? É É, muito bom poder dividir com mais pessoas, especialmente nos dias de hoje. exato. Eu acho que todos nós estamos precisando, né, dessas inspirações, desses motivadores Com externos para que a gente possa seguir em novos caminhos, em novas direções, que é o que exige a situação hoje, né? Pós-pandemia, eu acho que todo mundo precisa se readaptar e criar novos hábitos, novas rotinas, e conhecimento sempre é bom. Sim, com certeza. Eu acho que sem autoconhecimento a gente fica muito limitado, né, na vida. Exato. Eu vejo o pessoal entrando aqui. Eu vou começar a me apresentar para os novos seguidores que estão aqui no canal. Depois eu vou pedir para você seguir com a sua apresentação também. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá. Como é que tá a Bom, luz? Tá muito escuro por aqui ou não? não, eu tô te vendo bem, Maria. Tô vendo você sim. Tá Tá joia. tranquilo e tô te escutando bem também. Tá tudo Então, certo. tá joia. Bom, boa tarde aí no Brasil a todos. Bom dia para os brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós vamos conversar com a Maria Helena Anderson, que é mestre na prática de Energy Healing. E eu sou a Juliana Frank, idealizadora da empresa Lagum by Gil, que é uma empresa de organização residencial com foco no indivíduo. Então, se você está aqui no canal esperando que a gente vai falar só sobre a organização física dos espaços ou como arrumar o seu guarda-roupa, não. Hoje nós vamos falar de organização interna. Sim, organizar o nosso interior faz toda a diferença na organização do nosso lar. E quando nós começamos a nos organizar internamente, nós também conseguimos influenciar e inspirar de forma positiva a todos os membros da família e a todas as pessoas que convivem no mesmo espaço que nós. Então, essa transformação, essa movimentação energética que a gente faz dentro da gente, que a gente acaba expirando, que a gente acaba transportando para o nosso lar, é o que faz o diferencial da organização. E para isso a gente utiliza de alguns métodos, de algumas ferramentas, que é o que a Maria vai estar explicando para nós hoje. Então, estou passando a bola para a Maria, ela vai se apresentar e nós vamos seguir aqui com a live. Com você, Maria. Olá a todos, bem-vindos. Meu nome é Maria Helena Anderson, como a Gil já me apresentou. E eu sou uma praticante holística faz muitos anos. Eu sou, desde muito pequena, eu fui introduzida à meditação. Eu tinha só 6 anos de idade quando eu fui introduzida pela minha mãe à meditação transcendental. Curas holísticas fazem parte da minha família há muitos anos. Eu sempre fui muito sensitiva e cresci com praticantes naturais, de cura natural, e vem da minha família. E é uma grande paixão para mim poder falar sobre isso hoje, porque, especialmente nos dias de hoje, nós estamos sendo obrigados a retornar à casa. E a casa não é um lugar físico fora de nós. A casa é o nosso coração. E por isso eu estou aqui muito feliz para poder dividir o que significa isso.
para cada um de nós. Muito obrigada. Exato, Maria. O que você falou é extremamente importante. O que nós notamos é que essa volta ao lar, essa volta à casa, para algumas pessoas causou um certo desconforto. Então, assim, o que foi complicado, ou o que causou esse desconforto, ou o que foi mais difícil na readaptação de voltar para o lar? E aí eu acho que faz todo sentido o que você colocou, que o lar não é só esse espaço físico, é poder estar conosco mesmo, nos conectarmos conosco, nos conectarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, e isso pode ter sido algo novo para as pessoas, que às vezes a gente, incluindo nós, né, nós estamos muitas vezes na rotina do dia a dia, do trabalho, das obrigações, das rotinas, e aí quando a gente se dá conta que a gente tem que parar tudo e nos conectarmos com nós mesmos, a gente fala assim, poxa, peraí, por onde que eu começo? Né? Então eu acho que aí é a primeira pergunta até que eu gostaria de te fazer, para você esclarecer um pouquinho, né, para nós. O que é a prática de Energy Healing? Qual que é a origem desse estudo? Como começou essa prática? A origem é milenar, né? Isso já os chineses, os indianos mais de 5.000 anos, eles já estavam observando, não, tinham menos distrações com certeza, né? E eles já observavam o corpo físico, o ser humano, o que causava doenças, e os caminhos energéticos. Os chineses também, mais de 3.000 anos atrás, estudaram os caminhos, descobriram que existe um caminho invisível, energético, de energia que corre dentro de nós. Então, e foi colocado que nós temos 3 corpos, né? O corpo físico, o corpo espiritual e o corpo energético. E o corpo energético, embora não visível, nem o espiritual, né, para muitos, é o que é a cola do físico e do espiritual. E com esse estudo, o que foi feito é que eles observavam que certos movimentos que eles faziam com o corpo físico, essa energia movimentava, o desconforto, a dor, desaparecia. E foi assim que se iniciou também a prática do Qigong, dos movimentos, né? Quando se movimentava. E existiam muitos curandeiros chineses também que iam, se isolavam, ficavam em jejum, ficavam em orações e meditação. E com isso, eles começaram a descobrir e entrar em contato mais profundamente com essa força, com essa energia vital, né? Que os indianos chamam de prana. Prana. Isso. E o Energy Healing, a cura através do campo energético, é conhecer como está correndo energia dentro de nós, né? O que está bloqueando, porque essa energia ela pode ser bloqueada, tem vários fatores que afetam a nossa energia, né? E cada um é um indivíduo, nós somos indivíduos, isso pode ser afetado por trauma, abuso, acidente, alimentação, meio ambiente, a casa onde vivemos, a poluição ao redor de nós, todos esses são fatores que influenciam na nossa energia. E a cura através dessa energia é descobrir, é um autoconhecimento. O que está afetando a minha energia? É a minha história, é o meu convívio com certas pessoas, é a minha alimentação, e é isso que a gente faz através do campo energético. Quem trabalha com energia, em geral, tem sensibilidade, porque todos nós podemos curar. Todos podem fazer o que eu faço, e o que eu faço, muitos já me ensinaram, então isso aqui não é muito segredo, mas é uma sensibilidade. Quanto mais você pratica, quanto mais consciente você está da energia que está ao redor, da energia que está dentro de você, mais sensível você é. Então, quando alguém aparece na sua frente, é muito fácil detectar Que isso. interessante. A cura é saber o que está me afetando, mas é um autoconhecimento, né? Tem que ser um autoconhecimento, tem que parar. E Exato. parar
é muito difícil para muitas pessoas, né? É muito difícil. E o que você colocou, eu acho extremamente importante quando você fala que é um caminho de mão dupla. O que faz parte da nossa história pode impactar ou pode causar alguns bloqueios nesses campos, no nosso desenvolvimento, no nosso atingimento do sucesso, na nossa busca pela paz interior, devido a traumas, histórias familiares, abusos, enfim, situações que fazem parte da história de cada um, né, que são, poderia até colocar como cicatrizes emocionais, né, que Sim, fazem parte de nós, e também o externo, o que está fora de nós, como um meio, como a nossa relação com o ambiente, a nossa relação com a alimentação, a nossa relação com o outro. Então, é por isso a importância de estreitar esses laços e essa conexão, né, de nós com o meio, de nós com a nossa casa, de nós com a nossa família. E o Energy Healing é essa prática que vai ajudar nessa colinha, como você colocou, que vai é, ajudar a estabelecer esse equilíbrio. profundamente, profundamente. E é um autoconhecimento. Mas nós temos uma coisa muito, muito importante quando a gente fala de Energy Healing, a gente tem que estar committed, como fala committed? Tem que estar Cometido, né? Comprometido. comprometido, a gente tem que estar comprometido, a gente tem que ter consistência, como toda prática. A gente quer ficar Disciplina. melhor, a disciplina é importantíssimo. Não é querer ser perfeito, não é isso, é Não, muito diferente, porque no momento que você está querendo ser isso, já começa a causar estresse, aí você está bloqueando mais energia ainda. Não, é dar o melhor todo dia, mas fazer todo dia um pouquinho, né? Cada exato. dia um pouquinho. E Maria, às vezes eu percebo assim, eu queria até desmistificar um pouquinho o conceito, né, de práticas holísticas com religião, porque como acontece, né, aconteceu comigo, como acontece com outras pessoas, às vezes a gente acaba confundindo, assim, a prática de energy healing, independe ou depende de alguma prática religiosa ou crença religiosa ou não tem nada a ver, é simplesmente algo que a gente possa buscar para o nosso bem-estar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas não tendo nada a ver, tem certas pessoas que praticam certas religiões, que acreditam, têm crenças. E, por exemplo, quando a gente vai invocar, vou dizer, o reiki é mais recente, esse já, Usui, Mikao Usui, se eu não me engano, foi o criador do reiki no Japão, 1920, por aí, baseado em tudo que já existia também, né? É um direcionamento. E o reiki e outras práticas, você vai invocar o que você chama os seus mestres. Se é um católico, vai chamar Jesus. Se é um budista, vai invocar o Buda. Exato. Kuan Yin, entendeu? Mas não existe essa conexão religiosa, de forma nenhuma. É conscientização de que a energia, nós somos energia. A natureza é energia, o universo é energia. Não existe como separar nós da natureza e do universo. Então a gente está invocando essa energia. A gente está invocando essa energia. E ela não precisa, de maneira nenhuma, ser invocada de forma religiosa. Eu, honestamente, nunca encontrei ninguém que tivesse necessariamente um bloqueio com relação a isso, achando que fosse voodoo ou qualquer coisa assim, sabe? Para Coisa de bruxa e desmistificar tal. mesmo. Não, eu nunca tive. Eu falar assim, ó, nós somos energia, tudo é. Exato. Hoje em dia é muito mais fácil falar sobre isso, porque as pessoas estão muito mais abertas, existe muito mais conhecimento. Hoje em dia, muitos cientistas estão falando dessa conexão, estão explicando tudo isso, e eu acho que aquelas pessoas que são mais orientadas para o intelecto e analítico, tendem a analisar muito mais, elas estão se abrindo, falam assim, ó, se o cientista falou, se tudo isso, que é uma coisa que acaba apoiando e suportando esse tipo de tratamento, de cura, né, de healing.
Ótimo. E Maria, com todas essas explicações que você está colocando para nós, quando a pessoa que nunca praticou, a pessoa que nunca foi para uma sessão de Energy Healing, quais são as técnicas, quais são as ferramentas que você utiliza durante as sessões? Como que é feita essa sessão? Olha, eu posso dizer, eu acho que cada pessoa que trabalha com cura holística ou com energy healing, ela vai ter a sua própria característica baseada na experiência pessoal. Eu fui, ao longo dos anos, colecionando técnicas. E aí, com esse colecionar de técnicas, eu criei a minha própria, né? Baseado naquilo que eu aprendi e que é uma coisa bastante intuitiva. Porque quanto mais você trabalha com energia, quanto mais consciente você é da sua própria energia, mais intuitivo você se torna. E existe uma coisa assim, eu vou dizer pela minha prática. O seu corpo físico é o compasso. Por exemplo, você vai num médico tradicional, eles vão mandar fazer raio-x, qualquer coisa desse gênero. Uhum. Né? Quando você vai para um praticante holístico, o próprio corpo do praticante ou da praticante é que vai escanear. Por quê? Porque existe um nível de empatia pessoal muito grande. Eu, Sim. pessoalmente, sinto no meu próprio corpo físico aquilo que a pessoa que está na minha frente sente. Entendo. E isso eu falo sem imposição de maneira nenhuma. As pessoas, uma coisa que é uma coisa muito importante, eu acho, que quando você faz esse tipo de trabalho, porque é tão, eu vou dizer, íntimo, mas tão pessoal, tão sagrado, que você não quer jamais que a pessoa ou dependa, você tirar o poder de decisão da pessoa, ou de razão, ou de saber. Não, esse é meu corpo, eu sei o que eu estou sentindo. É Eu lógico. posso eu posso dizer como praticante que eu sinto muito intensamente. Então, esse, para mim, é o primeiro passo. Eu senti, tá? Uma pessoa veio, chegou aqui, eu senti. A gente tem que ter uma conversa. Em geral, o que acontece? O praticante de Energy Healing tem que ter uma energia bastante equilibrada. Então, a gente tem que ter esse comprometimento de nos cuidar sempre. Não existe não nos cuidar. E a gente tem que ter consciência que no dia que a gente não está bem, não é um dia para oferecer nada a ninguém. Porque você precisa se calibrar primeiro. Exato. Isso é fundamental. Aí você se calibrou, tá? Aí a sua energia, ela tá aberta. Você tá com o seu coração aberto. E o que acontece é muito natural. A pessoa que vem, ela já sabe por que veio. As pessoas que procuram o meu trabalho, elas já sabem a que vêm, por que vieram. Então, e o coração delas, o meu coração aberto, a minha energia, abre a energia do outro. Assim como alguém que vai cuidar de mim, se tiver o coração aberto, também abre o meu. Que legal. Tá claro? Então, Sim, aí tá claro. a É uma pessoa troca. começa, sim, é uma pessoa, troca. O Energy Healing começa ali. Porque é muito comum as pessoas chegarem aqui, o coração abre, elas começam até a chorar, Aham. imediatamente. Tudo que estava suprimido. Porque um dos maiores bloqueios, está no topo da lista, que a gente tem de energia, são bloqueios emocionais. São Certo. emoções não resolvidas. Ótimo. Emoções do passado, emoções do presente, ansiedades com o futuro. Então, e por isso. Então, quando você começa a abrir, essa é a conversa. Eu treinei massagem, porque a massagem acalma, porque a massagem eu consigo usar e ativar pontos de energia. Eu uso uma técnica chamada Kissage, que é o Qigong com a massagem. Então, eu vou através dos meridianos do corpo, que eu encontro bloqueio e estimulo. Ótimo. Eu uso sons, a vibração é incrível. Vibração é incrível, porque ela causa uma ondulação. Por E isso que é esses importante. sons é através do quê, Maria? Olha, eu vou até mostrar. O Ah, diazapão, a gente chama em inglês tuning fork, né? Tem vários tipos de vibrações.
de frequências, eu diria. Esse que tem a cabeça assim, eu posso usar no corpo físico. Eu ativo e eu coloco assim. Então, a vibração, que é uma frequência, ela corre e vai para o corpo físico. Quando a gente tem bloqueio de energia, é uma estagnação. É como se, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, porque é igual água parada. Água parada que vai ficando apodrecida, se a gente não cuidar. Então, quando a gente trabalha com vibração assim, a vibração ela é profunda e ela causa ondulações, sabe? Como jogar uma pedrinha, Pedra na água. a pedra na água e faz as ondulações. Então começa a quebrar aquele bloqueio. Tem uma coisa importante que é, se a gente está falando sobre alguma emoção negativa, que na hora a gente sentiu muita raiva, por exemplo, num momento houve um incidente com algum membro da família, com alguma pessoa, e você segurou, você engoliu aquela raiva. Aquela raiva não foi em lugar nenhum, ela está ali dentro. Certo. E vou até contar onde a gente guarda meio que raiva, é no fígado. No fígado, uau. Então, os órgãos do corpo estão envolvidos em toda essa trajetória energética. Absolutamente, todos envolvidos. Então, naquele momento que a gente vibrou, que a gente abriu aquela energia, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo à tona aquilo que você suprimiu. Porém, existem momentos que as emoções, elas eram muito fortes. Então, você vai sentir de novo aquilo, para que aquilo se dissipe. Quando você tem um praticante trabalhando com você, é mais fácil, porque ele pode te ajudar a não ser tão intenso. Faz sentido o que eu tô falando? Faz todo sentido. E quando as pessoas... Desculpa, pode continuar. Não. E quando as pessoas perguntam na questão da prática, da yoga, do Qigong, como você colocou, quais são essas técnicas? Você tem os instrumentos que você utiliza, como o bowl também, para os sons. O que mais a gente pode encontrar dentro dessa prática? Dessa prática, a yoga, o Qigong, o Tai Chi, a meditação, são todas práticas. A yoga, com aqueles movimentos, tem tudo um porquê. Porque corre os meridianos, a gente tem 12 meridianos, são caminhos de energia dentro do nosso corpo. E a yoga, as poses, elas são exatamente para abrir os canais, esses caminhos de energia que vão diretamente a determinados órgãos. E o segredo de todas essas práticas, do Qigong, do Tai Chi, é a respiração. Porque a respiração, isso na meditação budista, em várias outras meditações, a meditação é a que nos traz de volta para o corpo físico. Certo. Porque a gente está sempre na cabeça, sempre... E se a gente perceber, no dia a dia, a gente não está nem respirando. Exato. A respiração, ela que vai nos dar longevidade, ela que vai nos trazer a calma, ela que vai nos dar autonomia para a gente não deixar que as emoções controlem a nossa vida. Não é sempre fácil. Claro que não é fácil, mas é uma prática. Então, essas práticas da yoga, do Qigong, todas elas são baseadas. É a respiração. O segredo está na respiração. Tanto porque senão a gente fica, as nossas glândulas adrenais, Sim. elas ficam exaustas. Porque a gente está sempre naquele... Eu vou correr, eu vou lutar, ou eu vou congelar, ou vou paralisar, né? Sim. Então... E o que você colocou, Maria, que eu acho que faz sentido quando a gente pensa no nosso corpo físico, de dores que a gente às vezes não sabe de onde. Fala, nossa, hoje acordei enjoada, ou nossa, eu já acordei com uma exaustão, cansaço no meu corpo, mas o que será que eu fiz que me desestabilizou, me deixou tão cansada? Então, a gente consegue entender agora com as suas explicações, de novo, que nós somos um. Né? Nós não somos separados do nosso corpo físico, nossas emoções, outra coisa, nosso trabalho, outra coisa. É todo um conjunto que é lógico que não é fácil nos equilibrar, é lógico que não é fácil encontrar esse balanço no dia a dia, porque muitas coisas acontecem no dia de uma pessoa, né? Para diferentes pessoas de diferentes formas.
Mas é o que eu sempre falo dentro da organização do lar. A gente não precisa organizar tudo de uma vez. A gente não precisa ter esse controle excessivo do perfeito, de querer que tudo funcione perfeitamente, em Exatamente. harmonia, ao mesmo tempo. Mas cabe a nós, eu acredito ser a nossa responsabilidade, definir e identificar, né, através desse autoconhecimento, o que hoje é até um pleonasmo, uma redundância falar isso, né? Grita mais alto. Mas é verdade, o que hoje grita que você fala assim, não, é isso que eu preciso cuidar primeiro. Então é para isso que eu vou me autodisciplinar, é nisso que eu vou me comprometer e é isso que eu vou trabalhar para que eu, encontrando o balanço, o equilíbrio nesse ponto, eu possa começar a ampliar em outras coisas, em outras situações dentro da minha casa, o que não está tão legal assim. Então, essa questão de não ter a autocobrança do perfeito, de estar certo a todo momento, de controlar tudo o tempo todo, eu acho que se nós aprendermos a slow down, né, se a gente começar a É, diminuir o nosso ritmo e começar a respirar, como você falou, a gente começa a enxergar e ver coisas de uma forma diferente também. E continuando nisso que você está explicando e no que eu vejo muitas vezes dentro dos lares, né, por eu trabalhar dentro da casa das pessoas, então a gente acaba sentindo também que muitas vezes não adianta você arrumar o físico, porque você vai lá arrumar, né, organizar um dia, aí na outra semana você vai organizar de novo, aí na terceira semana, e você vê que aquela organização não tem fim, por quê? A pessoa ela não está ali, porque aquela baguncinha que a gente chama exatamente. está aqui. Então, Sim. enquanto ela não conseguir identificar o que para ela está incomodando, está desconfortável, ela não vai conseguir transpor isso para a organização física. E aí vem a minha pergunta, a minha próxima pergunta. Como nesse momento, né, que nós vivemos, esse ensinamento que você está nos passando, né, do autoconhecimento, das nossas práticas com a energia, pode influenciar de forma benéfica e positiva outros membros da família, seja os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos pais. Precisa todo mundo praticar ou somente um membro da família praticando o energy healing, esse autoconhecimento pode influenciar e curar os próximos membros da família? Ah, começa com a gente. A paz, tudo começa com a gente. A gente tem que cuidar da gente mesmo, necessariamente. Hoje em dia, não hoje em dia, acho que nem hoje em dia, desde sempre, a gente projetou no outro, a gente culpou o outro, culpou os pais, culpou o marido, culpou a esposa, culpou as pessoas por eu me sentir desse jeito. Exato. Agora é hora da gente assumir responsabilidade dos nossos próprios sentimentos, da nossa própria cura. Não significa tolerar abusos, nem nada disso, mas como a gente vai se respeitar. Então, a gente vai se respeitando, a gente vai tendo maior autoconhecimento, a gente vai parar, a gente vai analisar, falar assim, uau, quando fulano faz isso, eu me sinto assim. Mas não é o fulano que... Não é a culpa do fulano. O que é que em mim que me faz sentir desse jeito quando a pessoa faz aquilo? É alguma coisa ali do passado? Ali de quando eu era criança? Ou desde não sei quando? Então, a respiração, daí você faz, aí você senta, a sua respiração, deixa aquilo passar, aquilo acalmar, vai acalmando, você vai acalmando. A sua energia, quanto mais centrada ela esteja, ela vai ser igual àquela pedrinha na água. Ela vai causar ondulações. Só que sem imposições dos outros. Isso eu digo até pela experiência de mãe. Eu eu sempre dividi com os meus filhos desde pequenos muitos desses conhecimentos que foram divididos pela minha mãe, Uhum. pela minha avó. Certas coisas eles aceitam, e certas coisas às vezes a gente vai querer até empurrar um pouquinho Exato. mais, mas a gente tem que respeitar que como seres humanos, todos nós temos a nossa própria individualidade, até as crianças, e elas vão aceitar aquilo
que não é forçado. Como ninguém gosta de ser, faz isso, faz aquilo. Ninguém gosta, nem criança. Então, o seu comportamento, o seu bem-estar, ele necessariamente influencia o outro. É uma coisa tão sutil que, de repente, as pessoas estão querendo fazer também alguma coisa diferente para elas mesmas. Mas você não precisa falar, você não precisa fazer. Existem situações que as energias são muito diferentes e certas energias são mais duras de quebrar, vou dizer assim. Sabe aquela água que vai batendo na pedra? Na pedra. Uhum. Certas energias são diferentes, são qualidades, são mais densas. Então, e essas não cabe a nós, não é a nossa responsabilidade. Cabe a nós, assim, eu estou centrada aqui, eu vou ficar aqui, mesmo que eu não consiga influenciar. Mas o bem-estar, com certeza, ele vai refletir na casa, ele vai refletir em todos. Porque quando você está centrado, você está mais amoroso com você mesma e com os outros. Você tem mais paciência, você tem mais tolerância, você tem mais aceitação. Então, esse autorrespeito, esse autoconhecimento, esse equilíbrio que nós buscamos primeiramente para nós como indivíduo, acaba refletindo de forma positiva aos outros, que acaba sentindo essa vibração de amor, essa vibração de paz, essa vibração de bem-estar, e aquela pessoa por si só também tem o poder, vamos dizer assim, o dom, né? A melhor palavra, o dom, de buscar o seu próprio autoconhecimento e o que faz bem para ela. E aí eu toco num ponto importante, que às vezes eu, como organizadora profissional, escuto muito, né, na minha profissão assim. Ai, Juliana, olha, quando minha casa tá uma bagunça, eu prefiro me trancar no quarto, eu não quero mais ver ninguém. Eu não quero conversar com ninguém porque eu não me sinto bem. Como também acontece ao contrário. Juliana, olha, eu tô com tanta coisa para resolver na minha vida pessoal, é tanta coisa acontecendo, que a minha casa é o meu reflexo. A bagunça tá ali porque eu tô bagunçada por dentro. Então, isso não é, eu digo só em relação à organização, mas a limpeza dos espaços, a higiene do todo. Né? Quando a gente fala que tudo é energia, né, que tudo vibra nesse campo energético, então eu posso até afirmar que se você está num ambiente que está bagunçado, com muitas coisas espalhadas pela casa, que não está com a limpeza correta ou bem higienizada, tudo aquilo acaba como se fosse aquela nuvenzinha negra, né, que vai em cima da nossa cabeça e começa a pesar, e a gente começa a ficar com aquele mau humor, aquela sensação que você diz, eu estou me sentindo bem hoje. Ou quando eu chego na casa de alguns clientes assim, Juliana, você vai organizar tudo para mim, né? Porque eu preciso me sentir melhor. Então, assim, o fato de organizar a casa faz a pessoa se sentir melhor nas suas emoções e vice-versa. Né? Então, eu estou contando isso do meu ponto de vista de organização profissional, porque muitas das pessoas que me seguem, às vezes quer trabalhar com isso, ou às vezes já trabalha com isso, e a gente pensa somente na parte técnica da profissão, né? De você organizar um closet, uma despensa, mas a gente fala que o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque nós estamos trabalhando com o indivíduo. E cada vez mais que esses indivíduos acabam se abrindo para novas práticas, para novos conhecimentos, para uma reflexão mais interna dessa questão de organizar as próprias emoções, de trabalhar as próprias emoções, ele, por consequência, consegue começar a resolver conflitos entre família, consegue começar conflitos com a casa, conflitos dentro da profissão, porque é como você deu o exemplo da pedrinha, né? Quando você joga aquela pedrinha na água com o trabalho energético e aquilo começa a reverberar, né? Começa vibrar ou rolar, vai atingindo tudo que está ao nosso redor, que inclui profissão, que inclui família, que inclui a casa, a organização do lar e tudo. Então, é algo que a gente pode sugerir, né? Inspirar as pessoas que estão assistindo a live aqui, começar a pensar sobre isso. Que não é uma coisa em específico, né? É um reflexo do todo. Não, é um reflexo de tudo, sem dúvida. Uma coisa super importante quando a gente fala em termos de energia, tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo. O que é animado e inanimado também. Então, os móveis, os objetos na nossa casa. Então, quando tudo tá uma bagunça, porque refletiu, faltou tempo para ajeitar, faltou aquilo, cada objeto fora do lugar, todos, eles estão também reverberando, só que é uma energia que ela já é mais densa. Por isso que é diferente. É quase como se tivesse tudo bloqueio, como se tivessem paredes físicas, mas elas são invisíveis.
Então fica difícil caminhar. Então, se a sua energia interior já não está bem, aquela bagunça exterior, ela vai continuar, ela vai te segurar, vai te deixar mais pesado. Necessariamente. Necessariamente. Por isso que existe Feng Shui. O Feng Shui, o que é? O arranjamento das coisas na casa, dos objetos, dos móveis, em cada cômodo da casa, para que energia flua naturalmente com mais harmonia. Isso existe. Isso é uma técnica que existe. E outra coisa importante também, tem mestres chineses que falam muito, tem certos objetos, por exemplo, numa casa onde houve sempre muita briga, muita coisa, aqueles objetos daquele lugar, eles absorveram aquela energia. Então tem certas casas, e tem certos mestres que sugerem que aqueles objetos não façam mais parte daquela casa. Nossa, que interessante isso. Não façam mais parte daquela casa. Não significa alguém pode fazer algum ritual naquele objeto e que talvez para outra família, para algum outro lugar, consiga continuar usando. Você não vai ficar destruindo, jogando fora. Porém, para aquela casa, para aquele ambiente, já não serve mais. Isso são coisas muito importantes, porque a gente vai perceber que tem certos locais na própria casa onde sempre há muita briga. Às vezes você coloca uma planta lá e a planta sempre morre. Exato, então, isso a gente escuta direto. São lugares que a gente vai querer colocar uma música, uns cantos gregorianos, umas músicas que tenham energias e frequências que levantem, que harmonizem aquele lar, aquele espaço físico. Quem pratica Qigong num lugar da casa, sempre, aquele lugar, você mal chega lá, a energia já começa a mover. É fascinante isso. Mas é super, super importante falar essas coisas, porque cada objeto, tudo ali, ele vai refletir. Maria, e falando dos objetos, uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, na questão da organização. Eu sempre procuro, lógico, por tudo que a gente estuda, lê, se informa e vai atrás, além da prática do trabalho em si, né? Você se relacionar com o amor, em relação a tudo, independente de ser um objeto. Então, às vezes os meus clientes falam assim, Juliana, eu tenho uma dificuldade de descartar aquilo, porque, nossa, eu estou ligada emocionalmente àquela lembrança, àquele objeto, ou aquele bibelô, enfim. Ou, Juliana, olha, por mim, tudo bem, você pode jogar no lixo o que você quiser, com um certo desprezo. Então, eu acho que assim, a questão quando a gente fala do desapego a um determinado objeto, ou em manter um determinado objeto, eu acho que as duas ações, as duas atitudes devem ser feitas com amor e com gratidão. Eu sempre oriento isso. Então, se esse objeto não faz mais parte da sua vida, não faz mais parte do seu eu hoje, agradeça pelo tempo que ele pertenceu a você. Olha, eu vou descartar esse bibelô, vou descartar esse item, vou doar para alguém, né? Eu vou fazer um descarte adequado, que a gente sempre recomenda isso, mas com gratidão e com amor. Obrigado pelo tempo que isso permaneceu dentro da minha casa, dentro do meu lar, porque ele participou de uma história. E se eu decidir por manter, que isso faça sentido para você, que você esteja mantendo por um sentido, seja emocional ou de funcionalidade. Olha, eu vou manter esse objeto porque eu tenho uma memória tão boa, tão gostosa atrelada a ele, porque eu ganhei de uma pessoa tão especial e que toda vez que eu toco nesse objeto, eu sinto no meu coração aquela pessoa, aquelas palavras ou aquele momento da minha vida que eu fui muito feliz. Então, essa é a razão de eu estar mantendo. Agora, o que não faz sentido dentro da organização, dentro da prática do Logum, que nós utilizamos dentro da minha empresa, é você achar que tudo aquilo está atrelado àquele objeto, quando na verdade não está, e aquele objeto está literalmente jogado dentro de uma caixa no fundo do armário que você nem lembra que existe, e aí quando você passa ano, sai ano, entra ano, sai ano, você pega aquela caixa e fala, nossa, eu ainda tenho isso. Então, quer dizer, você não está com aquela emoção naquele objeto porque você nem lembra que ele existia. Então, se você gosta, se faz sentido para você, se o seu amor está ali, deixa ele exposto, deixa aonde você possa vê-lo todo dia, onde você possa tocá-lo todo dia, porque isso vai te ajudar a buscar esse equilíbrio da organização dentro do seu lar. Então, é por isso que quando você fala do Feng Shui, quando você fala
que tudo é energia dentro do nosso lar, eu posso ver isso dentro da organização dessa forma. Mantenha o que faça sentido para você, com amor e com respeito àquilo. E descarte com gratidão o que não pertence mais à sua vida. Porque qualquer energia contrária disso impacta sim o seu lar. Né? É o que as pessoas chamam da bagunça. A bagunça nada mais é de um monte de coisa que a gente acaba acumulando e que não faz mais sentido. Então, quando você está rodeada de coisas que não faz mais sentido para você, você deixa de se encontrar, porque você olha ao redor e fala, nossa, nada mais disso faz sentido para mim, porque isso pertenceu a uma fase da minha vida e não pertence mais ao meu eu hoje. Então, aquilo vai te causando um certo turbilhão, uma certa agitação, uma certa ansiedade, e que às vezes a pessoa prefere estar fora de casa e chegar só à noite para dormir, do que estar dentro de casa convivendo com tudo que não faz mais sentido. Então, eu acho que esse papo é muito legal para a gente repensar no tema organização como uma prática energética, sim, né? De nós como indivíduos e de nós com a casa. Tem uma coisa que é muito importante, acho que falar, especialmente depois de você ter falado isso, das coisas que já não fazem parte mais de você. Tem certas... alguns de nós passaram por muitos traumas, são traumas familiares que vêm de geração e gerações atrás, certo? E elas são coisas, são eventos muito doloridos de lidar. Então, existem certas pessoas que fazem inconscientemente, criam uma bagunça inconsciente, porque quando existe claridade, você é obrigado a olhar para você mesmo. E é uma coisa que essa pandemia está causando, está deixando muita gente neurótica, porque quem estava bem consigo mesmo não encontrou muitas dificuldades. É óbvio, existe uma preocupação e tudo isso, aqueles que foram afetados e tal, como minha família, existe a dor e tudo isso. Mas as pessoas que estão bem consigo próprias, elas não vão encontrar muita dificuldade de estarem sozinhas, de se reencontrar. Só que existem pessoas, muitos de nós, que estamos sempre correndo, sempre fugindo, ou sempre criando uma bagunça, porque no meio da bagunça dessas vibrações, não tem como você se enxergar, né? O Freud dizia, é trazer o inconsciente consciente. A gente... para a cura de energia, para a organização de tudo na vida. A gente tem que refletir na gente mesmo, no que está acontecendo dentro da gente. Tem que checar lá dentro. Não existe outro caminho. E ele, às vezes... Só que a gente nunca precisa andar sozinho. Acho que isso é importante para as pessoas saberem que a gente nunca está sozinho nesse caminho. Né, que a gente não precisa temer, não existe ter vergonha de nada, ter vergonha da bagunça que nós criamos. Não existe julgamento nisso. Em trabalho com energia nunca existe julgamento. Não existe energia positiva e negativa. Existem emoções que são negativas, que são mais densas, que vão criar uma situação mais densa dentro do nosso próprio lar. Que essas coisas, sim, elas... Agora, não existe esse julgamento, né, do bom, do mal, mas energias. Aqui tem excesso, vamos lidar com isso, vamos cuidar. São passinhos de bebê, né? A gente tem que ser muito carinhoso, a gente, como você falou, quando a gente vai se desfazer alguma coisa, a gente tem que honrar, respeitar. Obrigada. E se foi uma coisa que causou muita dor, obrigada, talvez você me ajudou a ter visto. A enxergar algo, a aprender com isso. Exatamente. E Maria, essa questão do julgamento é outra coisa que me preocupa até um pouco quando a gente começa a trabalhar com o segmento de organização profissional, que já aconteceu comigo de estar com um contrato aprovado, uma organização aprovada, de chegar na casa do cliente, começar a movimentar as coisas daquele cliente, a pessoa, como você falou, de repente começar a chorar, ou de repente entrar numa crise de ansiedade e falar assim, olha, eu pensei melhor, vamos cancelar tudo? Eu não consigo, você começa a mexer nas minhas coisas, começa a me dar uma ansiedade, eu acho que eu não estou pronta para isso. E aí vem a questão do julgamento. É muito importante eu dizer aqui, dentro da nossa profissão de Professional Organizer, se tem alguma Professional Organizer nos assistindo, não há julgamento.
Existe uma vontade, um amor à profissão de você inspirar e ajudar e dar um suporte para uma transformação de vida para o melhor. Nós não Sim, estamos indo para a casa do cliente para ver a bagunça, para sim, julgar a bagunça ou para julgar a pessoa. Olha, se a bagunça dela é isso, é porque ela representa aquilo. Nunca. Porque quem vai para essa profissão da organização é porque a gente tem amor e a gente quer ajudar numa transformação e não julgar a bagunça. Então, isso que você colocou é extremamente importante. é, Estabelecer esse respeito, né, com entre a certeza, é porque é muito profissão e difícil. É isso. muito difícil para certas pessoas para saírem da onde elas estão, porque muitas pessoas estão travadas, paralisadas. Paralisadas numa bagunça que não é é uma bagunça de dor interior, né? Exato. E isso paralisa mesmo. E essa questão do autoconhecimento que você coloca, por que que eu acho importante dentro desse assunto que nós estamos tratando? Porque muitas vezes nós não conseguimos olhar para a emoção como algo intangível, a gente coloca ela de forma tangível em algo. Um exemplo, esse objeto me causou muita dor. Então, toda vez que eu toco naquele objeto, eu me sinto pior ou eu me sinto desconfortável, enfim. Mas eu entendo, né, que a situação não é o objeto em si. É você olhar para o que te causou dor. É olhar para o que te causou aquele desconforto e tentar conhecer mais a fundo, tentar utilizar práticas como a que você está explicando, do Energy Healing, ou outra que a pessoa se sinta confortável, para trabalhar aquela emoção. E que essa emoção trabalhada, aquele objeto em si, passa a ser simplesmente um objeto, porque você desapete, né? Você desprende aquela emoção daquele objeto porque você trabalhou ela internamente. Agora, se a gente acaba colocando toda a nossa emoção, seja boa, positiva, ou seja uma emoção de desconforto em algo, é como se você não conseguisse olhar para dentro, você está olhando só para fora, onde tudo ao seu redor representa aquilo, e por mais que você Sim. mexa, organize ou mude de lugar, você não resolve, porque não está lá fora, está aqui dentro. Então, eu acho que é uma linha muito sensível essa questão de se olhar e olhar para o seu lar. E eu vou contar uma coisa muito interessante quando a gente fala de Energy Healing, de Qigong, Yoga. Tem um meridiano do corpo que é o do intestino grosso. Em geral, quem tem mais bloqueio nesse meridiano tem uma casa mais bagunçada, um lugar mais bagunçado, porque ainda não está lidando com as próprias emoções. Quem tem problema com constipação também é o segurar. Às vezes é fisiológico, mas muitas vezes é emocional. Sabe? Que interessante. Coisas assim que a gente está falando. Porque quando você começa a equilibrar sua energia interior, necessariamente ela vai refletir fora. Necessariamente. Por isso que às vezes tem certas pessoas, eu imagino que você deva ter clientes assim, que você está arrumando, vira e mexe, você tem que voltar a fazer de novo. Vira e mexe, você tem que voltar a fazer de novo. Porque você vai ajudar, vai começar a entrar luz, vai entrar claridade. Porém, quando a pessoa começa a refletir mais o próprio interior, é que vão ser mais permanentes as mudanças, né? Exato. E eu gosto muito dessa colocação porque dentro do conceito Logum Baigil, que é a empresa de organização, o meu approach, né, a minha entrada junto ao cliente é sempre com a seguinte pergunta: o que você está buscando com a organização? O meu foco é na transformação. Então, o que você está buscando quando você contrata o meu trabalho para organizar a sua casa toda, ou o seu quarto, ou a sua cozinha, enfim. Porque muitas vezes, Maria, o problema ou a solução, vamos dizer assim, que a organização vai trazer, é muito fora, é muito além da técnica em si que você vai utilizar para organizar. Então, se de repente eu tenho, como aconteceu, né? Como aconteceu recente, da questão de, poxa, eu preciso organizar a minha sala de estar, a minha cozinha, a minha mesa de onde eu como, né? Quando eu faço minhas refeições, tudo, é computador, é papel, é pastas de trabalho, é material escolar dos filhos, é tudo ali em cima da mesa. Então, um acaba comendo no sofá, o outro vai comer no quarto e tal. Então, assim,
O que a pessoa está buscando, aquela família está buscando com aquela organização? É poder ter a união da família em volta da mesa. É poder ter um momento de diálogo com o esposo, com a esposa, com o filho, ao redor da mesa. Porque muitas vezes é no horário de jantar que a gente consegue reunir toda a família. Pra, né, fora de um cenário de pandemia, quando a gente tem nossa rotina de trabalho e tudo mais, é um momento que às vezes é um horário que está todo mundo em casa e todo mundo quer conversar sobre como foi o dia. E não consegue estabelecer o diálogo, porque nem todo mundo consegue sentar junto, está cada um no canto da casa. Então, é por isso que eu acho que é inspirador, né? É gostoso quando a organização ela chega nesse patamar de você transformar a qualidade de vida daquela pessoa, atingindo o que ela está buscando, que não é a organização da cozinha. É estreitar os diálogos entre família, nesse exemplo. E aí sim, aí é uma organização, não digo assim permanente, mas é uma organização que se mantém. Sim. Porque é tão gostoso quando todos da família estão envolvidos naquele projeto de buscar o mesmo, porque funciona. Agora, se cada um está focado em alguma coisa e não tem a participação da família naquilo, fica cada vez mais difícil. Aí você volta uma semana, você volta na outra, você volta na outra, e aí você não consegue concluir. E isso eu falo independente da faixa etária. Eu acho que a criança, ela é parte da família também, ela tem que estar envolvida na organização da casa também, respeitando, lógico, a idade, a segurança daquelas crianças, mas ajuda de forma benéfica esse envolvimento, né, esse ensinamento. Então, se você tem uma criança de 2, 3 anos, envolva ela a contar uma historinha na hora de juntar os brinquedos dentro da caixa de brinquedo. Se você tem uma criança já de 3, 4 anos, começa a dobrar os paninhos de prato por cor na frente dela para estimular o senso motor, o senso de categorização por cor, para você ao mesmo tempo, olha, vamos empilhar todos os panos de prato amarelo, vamos empilhar os paninhos de prato vermelho. Quando você envolve a criança, ela começa a aprender também que ela faz parte da família, ela faz parte da dinâmica da casa, ela vai aprendendo até chegar na fase da adolescência, a ter um comportamento e uma atitude diferente em relação à casa e a buscar esse algo que eu comentei que vai além da técnica da organização e sim do bem-estar como um todo de viver naquele espaço. E aí talvez as pessoas comecem a gostar mais de ficar em casa do que fora das próprias casas. Sim, sim, você faz um ambiente mais harmonioso, né? E mesmo quando a pessoa chega em casa e não está com muito bom humor, acontece. A energia ela está sempre em movimento, sempre mudando. Quando a gente vai para o supermercado, a gente voltou para casa, a nossa energia já não é mais a mesma. Isso acontece Exato. com todos, invariavelmente. Independente da experiência que tenha sido do supermercado, boa, ruim, alguma coisa mudou, energia ali nesse trajeto. Às vezes você está meio de mau humor, mas a energia da casa é o seguro, ela é o porto seguro. Se ela tem harmonia, se o lar está em harmonia, é um porto seguro, né? Exato. E Maria, para ir terminando a nossa live, que nós já estamos aí nos aproximando do tempo, eu gostaria de colocar para você o seguinte, uma coisa que, conforme a nossa conversa agora durante esse tempo, me veio à cabeça. Eu acho que existe também uma questão, muitas vezes, cultural. Eu não sei, posso dizer assim, posso estar errada, mas uma questão cultural que influencia no nosso comportamento também. Tanto quando a gente fala da organização interna, quanto da organização externa. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive um choque assim, no primeiro momento. Lógico, eu estou aqui há 5 anos, você está aqui há mais de 20, então lógico que a nossa experiência é diferente. Mas logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu me deparei com um determinado drama, né, que eu não sei se só eu tinha mania de fazer, né, mas assim, vem da nossa cultura do brasileiro isso, e que aqui nos Estados Unidos é diferente, e eu achei um pouco assustador, e falei, nossa, que galera fria, gente fria, a gente é muito mais... Não, e eu percebi que não é questão de ser fria, não, é uma questão de respeito, né, é uma questão, às vezes, de respeitar os limites de cada um.
Então, às vezes, aquela cultura de a gente fazer o drama do tipo, ai, olha, eu não tô me sentindo bem com isso, mas eu nem vou falar pra ele, porque aí se eu falar, daí a gente vai acabar tendo um certo conflito, alguma discussão, ou, ai, determinada amiga me ligou e quer vir em casa, mas, eu tenho vergonha porque minha casa tá toda bagunçada, então eu vou inventar alguma desculpa pra ela, pra poder falar que ela não vai poder vir em casa, porque... E aí a gente vai se consumindo em criar desculpas, e se consumindo em achar pretextos para a gente não resolver aquilo de uma forma muito simples e até respeitosa, que é o que eu vejo que acontece aqui às vezes, de falar assim, olha, eu adoraria te ver, eu não estou me sentindo bem no momento porque minha casa está bagunçada e eu gostaria que você viesse aqui no outro momento, tudo bem? Pronto, simples assim. Ah, E por que sim, que a às vezes cultura a gente latina é faz muito dramática. Somos né? muito dramáticos nesse sentido, sim, como se fosse uma coisa, um ataque pessoal, né? É como se fosse um ataque pessoal, e às vezes não é. Então, eu até gostaria de deixar um recado aqui, assim, pela minha experiência, que eu estou aprendendo aqui, né? Sou novata aqui, mas e que envolve organização, que eu acho que envolve a prática de energy healing, é assim: aprenda a respeitar suas emoções, aprenda a respeitar o momento que você não está bem. O momento que você não quer conversar, ou o momento que você quer conversar, ou o momento que o seu humor tá bacana, ou o seu humor não tá tão bom naquele dia, com você, com o seu parceiro, com as pessoas que estão ao seu redor, porque tudo isso é organização, né? Sem Você dúvida. querer controlar tudo ao mesmo tempo que funcione da forma que você quer, perfeito, não vai acontecer, porque cada um é diferente do outro, cada um está num momento Tem diferente, momentos com diferentes. emoções diferentes, com coisas ao redor acontecendo de forma diferente. E eu acho que esse espaço, como você me ensinou em muitas das nossas sessões, que eu agradeço, Maria, tudo que você transformou na minha vida, mas o que eu guardo assim com muito carinho de todas as nossas sessões é, Juliana, aprenda a respeitar os seus boundaries, aprenda a respeitar os seus limites, o seu espaço. Então, até aqui eu deixo acontecer. Daqui para frente eu não consigo trabalhar isso ainda. Daqui para fora é o seu espaço, daqui para dentro é o meu espaço. E quando a gente aprende a organizar esses limites, essas barreiras externas a nós, do que a gente consegue lidar no momento e do que a gente não consegue, a gente aprende a se respeitar. E a organização é muito isso. Não se cobre de manter tudo organizado e perfeito o tempo todo. Não Sim, vai acontecer. Determine o que é mais importante para você naquele momento. Como você falou, com passinhos de bebê, um passo de cada vez. Vá em direção àquele objetivo maior. O que você está buscando com aquela organização. Então, esse é o recado que eu tinha para deixar para a live de hoje. E Maria, uma fantástico. pergunta. Para quem quiser te contatar, entender mais, eu sei que você faz os seus atendimentos online também. Para as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, para as pessoas que estão no Brasil, como que as pessoas podem te contatar? Eu acho que através do e-mail, indo para o meu website, que vai começar a ser reformado agora para as minhas sessões online, eu acho que via e-mail é a melhor forma. É Tá, corpo e alma healing deixa eu colocar aqui. fugiu? Fugiu! Pense em português. Eu pego lá no seu website e eu coloco aqui para as pessoas. Oh, não, já sei. It's maria@corpoealmahealing.com. Por isso, eu comecei errado, comecei trocado. Tô pondo aqui para todo mundo. Corpo e alma healing. maria@corpoealmahealing.com. Maria. Eu vou pegar lá certinho e aí eu coloco para todo mundo. E o seu website é Corpo e Alma Healing, certo? Corpo e Alma Healing. Corpo e alma, tô colocando aqui para todo Ai, a minha irmã mundo. falou, excelente, amei, podemos ter mais? Fala para ela adora, ela tinha gente ajudando, acho que na casa dela em São Paulo, no apartamento, ela é super fã do seu trabalho. Quem? Minha irmã. Ai, que bacana! A Que minha irmã está legal! aqui. Oi, Que Tetê. bacana! E eu vou colocar aqui no final da live todos os nossos contatos para o nosso atendimento online, para as nossas consultorias, caso alguém tenha interesse. E eu quero deixar aqui meu muito obrigado, meu agradecimento a Obrigada a todos que você participaram, pela para você, oportunidade, Maria, de muito ter legal. aceitado. Estou super honrada, que é a brasileira mais famosa da Califórnia e Energy Healing. Estou foco dessa live, muito Menos, vai, feliz. Gil. Obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade. Para todo mundo que está assistindo,
se descubra, se cure, perdoe. É um passinho atrás do outro, mas vale a pena, porque a gente se torna melhor para a gente mesmo, para a nossa família, para os nossos amigos. E o mundo fica melhor quando a gente está melhor, quando a gente começa a se curar de tudo, de emoções, de dor, de sofrimento, de doença. É muito poderoso. Amém. Amém, Maria, e que assim Amém. seja. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco hoje, com os comentários. Eu vou ler tudo agora, assim que eu vou deixar a live gravada e vou estar olhando os comentários e respondendo um por um. O que for a Maria, eu vou estar passando para ela. E